Então vamos lá, a próxima pergunta é a pergunta 40. A Torre de Hanoi é um jogo de madeira com uma base de 3 pinos e certa quantidade de discos com diâmetros diferentes e com furos no centro, conforme mostrado na figura. A ideia do jogo é utilizar o menor número possível de movimentos para levar todas as peças de um pino para outro pré-determinado. Para iniciar a jogada, todos os discos devem estar no mesmo pino, e as regras que devem ser seguidas são: um disco deve ser movimentado de cada vez, e um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor. O quadro mostra a relação entre o número de discos N e o número mínimo de movimentos para levá-los ao pino pré-determinado. Durante uma aula de matemática, na qual o jogo é apresentado, o professor pede a seus alunos que escrevam a expressão algébrica que represente corretamente o número mínimo de movimentos para levar N discos a um pino pré-determinado, com N igual a 1, 2, 3, 4, e obtém da turma as seguintes respostas: 2 elevado a n menos 1, 2n menos 1, 2 elevado a n menos 1 e 2 que multiplica n menos 1. Qual das respostas apresentadas pela turma atende ao pedido do professor? O enunciado é muito grande, mas se a gente seguir todos os passos para a resolução, a gente chega na resposta rapidinho. Olha só. A pergunta é: qual das respostas apresentadas pela turma atende ao pedido do professor? E qual é o pedido do professor? Ele quer uma expressão algébrica que represente corretamente o número mínimo de movimentos para levar N discos a um pino pré-determinado. A tabela mostra uma relação entre o número de discos e o número de movimentos. E essa tabela ela se adapta, ela corresponde a uma dessas 4 expressões. Então, o melhor jeito de resolver essa questão é testar as expressões com os dados da tabela. Vamos lá? Então, está aqui a tabela. Vou separar aqui 4 espaços para testar cada uma das alternativas. Então, vamos lá. Vamos testar a primeira fórmula, 2 elevado a n menos 1. Para isso, eu vou usar a primeira linha, que fala que o número de discos 1 indica o número de movimentos 1. Se der certo, essa expressão é uma candidata à resposta. Vamos lá? Então, testando a primeira. 2 elevado a 1 menos 1 é igual a 1. Então, essa expressão é verdadeira. A segunda. 2 vezes 1 menos 1 é igual a 1 também. Essa expressão também é verdadeira. A terceira expressão. 2 elevado a n menos 1. Então, dá 2 elevado a 1 menos 1, que é 2 elevado a 0, que é igual a 1 também. Essa expressão também é verdadeira. A quarta, 2 vezes 1 menos 1, que dá 0. Então, essa expressão é falsa. No primeiro par, 1, a gente conseguiu excluir a última expressão. Então, vamos continuar testando para as outras. E como é que a gente vai continuar? Seguinte, então, a gente esquece essa última expressão e continua testando para as outras 3. Com o segundo ponto, que é o número de disco 2, e o número de movimentos 3. Se der certo, continua como candidato à resposta certa. Se der errado, a gente esquece essa expressão também. Então tá. Testando a primeira expressão. 2 elevado ao quadrado menos 1 vai dar 3. Então deu certo. Essa também é uma expressão verdadeira. Vamos lá. 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 menos 1 dá 3. Também é uma expressão verdadeira, continua como candidato à resposta correta. A terceira alternativa. 2 elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. E 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então essa expressão é falsa. Vamos esquecer essa última e continuar testando para as outras duas. No próximo ponto, que é o número de discos 3 e o número mínimo de movimentos 7. Se der certo, vai ser a expressão correta. Vamos lá. Então, testando a primeira. 2 elevado ao cubo menos 1. 2 elevado ao cubo é 8. Menos 1, 7. Essa é uma expressão verdadeira. A segunda agora. 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 dá 6. Menos 1 dá 5.
Então essa expressão é falsa. Só sobrou a primeira. A primeira expressão é a letra A. Então, A é a resposta correta.